Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Que o nosso encontro hoje seja bem produtivo, que faça a diferença na nossa vida, que nos permita refletir. E se o nosso raciocínio, a nossa humildade puder tirar proveito do que a gente vai conversar aqui hoje, que ela faça a diferença na vida de cada um que destinou vir aqui. Porque destinar tempo para uma reflexão significa que a gente destina o tempo para que ele seja produtivo. Então, na certeza de que nós aqui não estamos sozinhos, estamos acompanhados, estamos amparados, abraçados, nós vamos fechar os nossos olhos, nós vamos fazer a nossa prece de abertura, para que, se despojando de todas as mágoas, as dores, as dificuldades que porventura possam nos trazer aqui, que essa hora do dia seja como um refrigério ao nosso coração. Que esse momento nos fortaleça, que a luz que vem do alto nos encharque de coragem e nos fortaleça na decisão de sermos homens melhores, tanto para nossos passos como para quem está perto de nós. Rogamos ao alto a luz, a paz. Que assim seja. Que assim seja. Hoje o tema que me foi dado aqui é o homem de bem. Parece fácil, mas não é fácil não. É um texto complexo, exigente, não tão complexo quanto exigente. E eu acho que conforme a gente vai lendo, vai estudando, a gente meio que vai se apequenando, quase com medo de continuar a leitura, dizendo, meu Deus, será que eu tenho coragem de me declarar um homem de bem? Mas que não seja de acanhamento o que a gente vai ler a ponto de achar que é inatingível. As encarnações são o tempo que Deus nos dá. E Ele sabe que nós fraquejamos às vezes. E Ele sabe que nós caímos e precisamos levantar. Mas Ele espera de nós atitude. Que a gente não seja uma matéria amorfa, sem vida nessa terra. E que a gente faça valer porque nós estamos aqui. E quem vem na casa espírita, quem estuda o espiritismo e quem segue os passos de Jesus, já tem obrigação de seguir. Isso não é um parque de diversões. Isso é reflexão e comprometimento. O mundo só será melhor se a gente melhorar. Então, o que é o homem de bem? E aí, a mim me cabe a tarefa de tornar simples o entendimento. Essa é a obrigação do palestrante que vem aqui trazer um tema. Não quer dizer que a gente é perfeito, não. Homem de bem, a gente está na luta igual a todo mundo aqui. Eu vou começar definindo bem basicamente o que é o homem de bem, para que a gente possa devagar ir seguindo o raciocínio. Então, na doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, todo mundo tem que ter em casa e ler, no capítulo 17, item 3, tem um título que diz O Homem de Bem. Então, todo mundo pode, 17, 17, item 3. Chega em casa, leia com calma. Na doutrina espírita, o homem de bem é definido por Allan Kardec como aquele que pratica a lei de justiça. Então, o homem de bem é um homem justo. Aquele que tem amor, que pratica amor, que distribui amor. E aquele que faz caridade. Então já começa, aí já dá uma pequenada na gente.
Será que eu sou sempre justa? Será que eu distribuo sempre amor? Será que eu faço a caridade sem esperar retorno? Já na primeira frase a gente já diz, ai meu Deus, eu estou cansada, vou dar uma descansada. Porque é exigente. Aqui ele tem várias explicações, mas eu vou citar só alguns trechinhos e depois a gente no decorrer vai debulhando o enrosco que é isso aqui. Da dificuldade de dar conta do que está escrito aqui. O homem de bem se caracteriza por consciência moral elevada. Ali já é mais exigente de novo, né? Será que eu sou sempre moralmente elevado? Caridade ativa, humildade e indulgência. Será? Trabalha com honestidade? Dá o seu melhor? Eu controlo as minhas paixões, egoísmo, vaidade, orgulho? A minha fé é raciocinada. Esse Deus que eu busco, como que eu compreendo Ele? Como aquele que me ampara, que me recebe, ou aquele que eu me revolto e digo que Ele se esqueceu de mim quando a dor me chega? Então, diante de todos esses temas difíceis, será que a gente pode se considerar um homem de bem? A outra pergunta não é nem só se considerar. A outra pergunta alguém poderia fazer assim, ó. Para que me serve na vida eu ser um homem de bem? Porque a gente se depara com pessoas que elas dizem, eu não vou ficar me importando de fazendo caridade e coisa, eu quero viver a vida agora. Ninguém veio me contar como é que é a vida depois. São pessoas que enxergam as coisas no agora e elas afrontam a gente e nos botam num susto muitas vezes. Eu vou viver a vida agora, eu não vou ficar pensando se o espírito é imortal. A gente se depara com pessoas assim. Como nós nos portamos então diante desse questionamento? Para que ser um homem de bem? E por que ser um homem de bem? Se é isso que nos move. Se eu fizesse uma pergunta a cada um que está aqui. Qual é o seu maior tesouro? Pense. Qual é o teu maior tesouro? Outra pergunta que eu podia fazer. O que te tira o sossego? O que te deixa infeliz? A gente vai se questionando, né? Aflições? Preocupações? Desajustes familiares? Consciência que ora pesa por ter dito alguma coisa para alguém? Por não ter dito? Por ter feito algo para alguém, por não ter feito. E o perdão, muitas vezes o tempo passa e eu não declarei meu perdão para aquela pessoa. Isso mexe com a gente. Mexe, martela a consciência da gente. Às vezes, é tão mexido que a gente diz, eu estou vivendo um inferno na minha vida. Isso não é privilégio de um, de outro, de vocês ou meu. É de todos nós. Porque nós nos questionamos. Isso vai responder por que ser um homem de bem. Porque nós vivemos dores, nós vivemos aflições, nós vivemos coisas que deveríamos ter feito e não fizemos. Então eu tenho certeza absoluta que na pergunta quando eu disse qual é o seu maior tesouro, independente dos bens materiais, que não é isso que estamos questionando agora, eu tenho certeza que seria a paz da minha consciência. Aquele momento que
mesmo percebendo que a gente erra tanto, porque aí vocês poderiam me dizer, tá, então, se eu me deparei que eu tenho tantos defeitos, tantas coisas erradas, então eu me cobro, eu me julgo, eu me condeno, então eu não consigo ter paz de consciência. Poderiam me responder assim. Só que na doutrina espírita, a gente é convidado a nunca se entregar, porque o ontem te conduziu a erro. Ela te convida a reerguer, a fazer a partir de agora, a recomeçar. Porque se nós trazemos o inferno, muitas vezes que eu falei, viver um inferno, não significa que nós estejamos condenados a viver eternamente esse inferno. Eu posso começar agora, a partir desse momento, a mudar isso, a fazer diferente. Porque muitas vezes nossos erros são porque nós ignoramos a luz, o caminho. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, não era conhecer lá um segredo do livro tal. A verdade é essa visita dentro da gente, para a gente se reerguer e olhá-la como condução para a vida da gente. Ela traz essa decisão de fazer diferente, de se reerguer, de recomeçar, a coragem de dizer, ó, se ontem eu errei, hoje eu me ergo. E eu olho com coragem, com decisão, e eu vou tomar novo rumo. Ninguém é condenado ao inferno. Nós nos condenamos. Quando eu tomo uma decisão dessas, eu opto por começar a ser um homem do bem. Um homem de bem. O que é o homem de bem? É aquele que segue e regra as suas escolhas nas leis de Deus. Então, devagar eu começo a me reposicionar com a consciência elevada. Eu não boto a cabeça no buraco e começo a dizer porque eu errei, porque eu errei. Não, eu errei, porque não sabia. Mas agora eu vou fazer consciência elevada. Aí é caminho novo. E aí vem uma ajuda do alto que a gente não tem ideia do tamanho. Aí me toca que caridade é botar o meu coração em ação. Quando eu reconheço o meu erro e quero fazer de novo, eu estou me servindo do quê? Da humildade. Porque eu não me acho grandão, não. Eu errei e vou começar de novo. Quando eu decido isso, eu controlo a vaidade. Eu não sou tão grande assim para ser um infalível. Então eu domino a vaidade, o egoísmo, o orgulho. E aí eu penso assim, mas não é fácil, né? Daí eu penso, não, mas tem Deus, mas tem Deus. Há de me ajudar a me erguer a mão. Então a minha fé me move. Então vocês viram que os 5 itens que eu falei difíceis antes agora começam a ficar fáceis. Viu como não é tão difícil? É difícil se eu me apequeno. É difícil se eu me entrego. Agora, se eu começo a dizer assim, ó, no pequenininho do meu dia, não precisa ser, gente, não precisa ser nada espantoso. Não tem que ser notícia de jornal. Não tem que ser nada glamuroso. É pequenininho, pequenininho, ali no teu dia, na tua casa, na pessoa que está do teu lado. Devagar eu começo a implementar os 5 itens que me deixaram pequena quando eu comecei a ler o texto. Agora eu crio coragem, eu digo, opa, então agora eu posso começar a fazer isso. Isso é a decisão de ser o homem de bem. Vocês viram que parece difícil, mas a gente ganha coragem e força? E se a gente desencarnasse hoje? Hoje.
A dor que muitas vezes nos traz aqui, vocês acham que ela fica aqui? Ou ela vai embora? A consciência do bem e do mal que eu optei, ela ficaria no corpo que se deteriora? Ou ela vai embora com o espírito? Ela vai embora com o espírito. Porque consciência não está no cérebro que apodrece. Consciência está na alma, no espírito. E desse modo, o convite que a gente é chamado a refazer a jornada do espírito vai melhorar, vai deixar lapidado, vai deixar mais encorajado a consciência que a gente leva embora. Entenderam por que é preciso que seja o agora? E não empurrar para o amanhã e vou viver a minha vida, vou aproveitar todas. Achando que a conta não vem? A conta vem, ela acompanha. Por isso que muitas vezes nós temos desentendimentos, ou coisas que exigem o perdão, dar o perdão e receber o perdão, e a gente se esconde muitas vezes da coragem. E eu me mudo lá para a praia. A consciência vai contigo. Então é preciso que a gente tome coragem para enfrentar as nossas dores, porque dores é comum a todos. Ninguém aqui está isento de dor. Ninguém. Dói para vocês e dói para mim também. Só que a coragem de a gente olhar para dentro da gente é a decisão. E não precisa ser estudado, diplomado, saber livro de frente para trás, não. É só perguntar, eu estou seguindo as leis de Deus? Essa é a pergunta fácil. Não precisa nem saber ler. Quando eu me faço essa pergunta para minha consciência. Quando eu disse, aquele momento que eu falei, as minhas dores, a minha aflição faz com que eu estou vivendo um inferno. A gente muitas vezes diz, viver o inferno ou viver o céu é construção de todos os dias. É decisão. É aprender a calar-se a maioria das vezes. É não julgar. É dar o perdão reconhecendo que quantas vezes eu precisei ser perdoado. Tu não está sendo grandão assim de dar o perdão. E tu, quantas vezes foi preciso que alguém te perdoasse para olhar para ti e te dar a segunda chance? Tem uma passagem, até eu trouxe o livro aqui, que me chamou muita atenção no estudo que a gente está fazendo na terça-feira, que é o estudo do céu e inferno, aonde alguns espíritos se dizem felizes depois da morte, depois do desencarne do corpo. E me fez pensar muito. Eu fiquei pensando assim, eu disse antes que o céu ou o inferno da nosso coração nós construímos todos os dias. E que a consciência vai comigo também, aonde eu for, mesmo que eu tenha deixado o corpo. E nesse capítulo inicial dessa obra do Céu e Inferno, que é uma obra básica, que todo mundo pode ler, tá? Podem ler, e se alguém ler e tiver alguma dúvida, traz a dúvida, gente. Tem tanta gente aqui na casa que pode ajudar. Nesse capítulo é os espíritos que se manifestaram, que foram para o mundo espiritual, e eles se declaram felizes. Então, vocês viram, é o céu que a consciência deles levou para o outro lado. E aí, olhando, como é que eles se sentem felizes? Eles são importantes? Eles são, vistosos, famosos? E aí, lendo, eu disse, meu Deus, como é simples! Quanto mais simples, mais grandioso é o espírito. Tem um espírito chamado Samuel Felipe, que numa manifestação de mesa mediúnica, ele disse, como eu estou aqui depois de ter desencarnado. Aí ele diz assim,
Eu vou pegar só um trechinho, porque é muita coisa, mas vejam quanto é o convite da gente se aprimorar. Ele diz assim, ó, em várias outras falas, ele diz assim, ó, foi somente através do esforço, do meu esforço, do autoaprimoramento, que me transformei no que sou agora. Eu disse, meu Deus, só essa frase já daria bom. Ele colhe e eleva o que ele fez. Então o teu esforço individual é teu, é meu, cada um é seu. A gente leva embora a bagagem que a gente bota para dentro da nossa mochila. E aí ele diz assim, para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, porque ele desencarna com 50 anos. Quando a gente vê uma pessoa com 50 anos, a gente diz, meu Deus, mas tão novo, desencarnou tão cedo. E ele é de uma moléstia dolorosa. Não pense que ele foi assim, ó, que nem um passarinho, não. Não, foi difícil o desencarne dele. Ele comoveu muito a família dele, os amigos, pelo sofrimento físico que ele passou. Aí ele diz assim, para apagar os meus últimos traços de minhas faltas anteriores, era preciso ainda sofrer algumas provas que eu aceitei voluntariamente, aurindo na firmeza das minhas resoluções a força para suportá-las sem me queixar. Aqui que está a chave. Ele se encarna há 50 anos, de uma moléstia dolorosa. Ele diz, eu estou feliz da vida aqui. 2 dias depois do desencarne, tá, gente? Não pense que era logo depois. Ele diz, estou muito feliz. Porque eu percebi que aquilo que eu passei era purificação. E eu não me queixava. E agora eu estou vivendo a felicidade disso. Hoje eu bendigo essas provações, porque por meio delas eu rompi com o passado, que aos meus olhos hoje não passa de recordação. Podendo agora contemplar com legítima satisfação o caminho que eu percorri. Então um espírito que diz assim, ó, passei feio, uma doença difícil, desencarnei aos 50 anos e não me queixava. Agradecia a Deus. Passa alguns dias depois do desencarne, ele vem e se manifesta em mesa mediúnica e diz assim, ó, eu estou feliz da vida. Eu agradeço toda a dor que eu passei. Isso só pode ser uma chave de entendimento para nós. Isso não é uma leitura qualquer, não é uma historieta para ler, não. Isso tem que mexer com as nossas reflexões. A minha dor, será que eu só me queixo? Entenderam? O que a gente tem? Por que a gente tem que aprender com os espíritos que vêm nos trazer essas instruções? Teve um outro caso que é o espírito Six Daniels. Ele morre em um acidente em 11 de fevereiro de 1861. De acidente, inesperado. Ele podia ficar revoltado. No resumo aqui ele diz assim, ó, um homem simples, gente, não é nada famoso, não é nada extraordinário, é nós, simples assim. Ele conta que ao chegar ao mundo espiritual, ele já se ofereceu para trabalhar, guiando espíritos que necessitavam da sua ajuda no mundo espiritual. Porque ele disse, ó, quando eu trabalho, eu me sinto útil. E me sinto feliz. Chegou no mundo espiritual, passou por um acidente inesperado, porque acidente é acidente, fica uma perturbação. Ele disse, bom, o que eu tinha que fazer lá eu já fiz, agora me deem serviço para cá que eu quero trabalhar. Entenderam o que é isso? É não se queixar da condição. É dar para mim que eu faço. Isso só pode ser uma lição para a gente. Isso tem que ser uma lição para a gente. E a gente precisa, nas entrelinhas dos estudos e das leituras, fazer isso valer para a vida da gente. Senão é só um romancezinho que a gente lê. Não é brincadeira.
querido, não. Isso tem que mexer com a gente. Tem que transformar. O homem de bem não é aquele que nunca erra. Vocês viram que eu falei, então o mundo o jogo não está perdido. Então eu fiz muita coisa. O jogo não está perdido. O homem de bem não é aquele que nunca erra, mas aquele que ao errar reconhece o erro, humildade, recomeço, coragem, trabalho, repara e recomeça, sem perder a fé em Deus. Então aqui a gente não se culpe porque a gente errou. Vamos levantar a cabeça e fazer que nem os Six Denners aí, me dá pra cá que eu faço, vamos começar a trabalhar. Fazer a partir de agora. Perdoar, eu separei algumas coisas muito rapidamente porque o tempo não é muito longo, mas vamos lá. Perdoar é fácil quando a ofensa é pequena. O homem de bem é aquele que perdoa quando a ofensa doeu de verdade. E daí? Aí é a prova dos 9. Indulgência é com relação ao outro que errou. Não é passar pano no erro do outro. Não é assim, nem deu bola. Não. É lembrar que você também precisou de uma segunda chance de outras pessoas também. O homem de bem não guarda rancor. Guardar rancor é carregar peso que o outro nem sabe que deixou. Aí a pessoa me ofende, ficou com uma raiva dele, o cara nem sabe, aí tá leve de faceiro e tu carrega o peso. O peso tá nas tuas costas, da dele não tá. Deixa para Deus julgar. O homem de bem faz o bem sem plateia, não precisa ser famoso para fazer o bem, é pequenininho, é bem pequenininho. Quando ninguém está olhando, o caráter aparece. Lembra aquela que diz, mas ninguém está vendo? E a pessoa diz, eu estou vendo que não está certo. Essa coragem de muitas vezes declinar de alguém que te convida para as coisas do mal. Eu vou ter que passar pelo tempo, mas enfim. Eu vou passar num item aqui, já que eu falei em consciência. O que a consciência responde? Já que eu falei antes que a consciência é o maior tesouro de uma pessoa. Antes de dormir, o homem de bem faz uma pergunta silenciosa ao seu próprio coração. Então, na hora de dormir, não é para se atracar no Instagram e ficar paginando o celular, não. É deixar de lado e falar com a gente. Hoje, eu fiz alguém mais leve? Ele não se cobra por não ter mudado o mundo. Ninguém vai mudar o mundo. Ele se pergunta se não piorou o dia de alguém. Já está de bom tamanho. Se a resposta for tranquila, dorme-se na paz. Se não foi tão tranquila assim, tem remédio, tem remédio. No dia seguinte, ele acorda com a missão de reparar, de fazer diferente, de errar um pouquinho menos que ontem. A consciência não é um juiz severo e implacável. Ela é um guia amoroso. E a gente precisa aprender a ouvir a nossa consciência. Aí nós não seremos plenamente homem de bem. Nós estaremos a caminho. Ninguém faz tudo numa tacada só, numa encarnação, vira santo. Ninguém, gente. Está todo mundo com a mochila pesada. Vocês estão com a de vocês, eu estou com a minha. Mas a decisão e o conhecimento, por isso que a doutrina espírita, ela é um tesouro. Porque ninguém cobra, ninguém vai julgar ninguém, vai achar que Não.
Todo mundo olha o seu rabinho e já está de bom tamanho. Eu vou para a conclusão que diz assim: o homem de bem não é um super-herói. Então ninguém precisa achar que é ou o mocinho feio ou o super-herói. Não. Às vezes imaginamos que o homem de bem é como alguém impecável, sem falhas, quase um santo. O Evangelho interpretado pelo Espiritismo nos mostra que querer ser um homem de bem é humano, é propósito, é decisão, é começar um tiquinho por dia, que ninguém vai ficar santo para ter estátua em lugar nenhum. Ele é aquele que cai, por isso que eu falei antes, a gente cai, quem não cai todo dia? Mas ele se levanta. É aquele que erra e conserta. O homem de bem sente raiva? Sente! A gente sente raiva porque é humano, tem horror daquela situação, porque é humano. Só que o homem de bem não alimenta o ódio. Então sentiu a raivinha, pronto, dá um tempo, passa, não alimenta, para não virar ódio. Porque a gente é humano, como não? Sobe o sangue, bate lá no teto muitas vezes e, né? Ele não é perfeito. O homem de bem não é perfeito. É esforçado. Sua grandeza não está em nunca fraquejar, mas em reconhecer a fraqueza que tem e pedir a Deus força para seguir. Então o homem de bem é vocês, são vocês. Sou eu. Somos nós que tentamos ser melhores ontem, do que ontem ser melhores hoje. É isso que é ser homem de bem. Então, baseado nisso, aquelas primeiras questões que no começo estavam me deixando apavorada, eu não tenho nem coragem de ler para frente. Agora muda tudo. Agora é uma decisão. Agora é assim, eu vou fazer o pouquinho que eu posso. Mas eu já sei o que é para fazer. E eu deixo de lado o descaso e me conduzo na decisão. É isso que conta. O resto é o resto. Certo, gente? Era isso. Então nós vamos fechar o nosso tempo de reflexão aqui. Para que essas palavras não tenham sido apenas belas palavras preparadas, mas tenham sido um fermento para o meu espírito, para que eu converse com amorosidade, sem me destruir por dentro, me achando o pior de todos. Ao contrário. Que eu crie coragem para me reerguer, sacudir a poeira, seguir em frente e pegar na mão que do alto vem, com certeza, nos fortalecer. Que as nossas decisões, que a nossa força, que a nossa coragem nos impulsione. Porque ser homem de bem é preparar um novo mundo e nos capacitarmos para sermos os habitantes do mundo regenerado que há de vir. Que a luz e a paz que vem do alto encha os vossos corações e o meu também, para que a gente siga a semana que se adentra. Que assim seja.